Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com meu querido editor, Rogério Bettoni, ou Sat Bhagat, da oficina Palimpsestos. Formado em filosofia com ênfase em línguas, Sat começou a atuar como tradutor logo que se formou, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional em 2017. Vinculado ao Ministério da Cultura, esse prêmio nacional reconhece a qualidade intelectual e estética da produção editorial brasileira, contemplando autores, tradutores e projetistas gráficos. Após anos trabalhando como editor na iniciativa privada, Rogério decidiu empreender e fundar a sua própria editora, a Palimpsestos, onde tem a liberdade de publicar trabalhos centrados no pensamento crítico, filosofia, ocultismo, literatura, poesia e tradução. Em uma conversa aberta e profunda, ele conta como a Kundalini Yoga o ajudou a sair de um estado depressivo e transformou a sua vida. A identificação com a prática foi tanta que em 2014, apenas um ano após conhecer a modalidade, formou-se instrutor. Hoje ele compartilha sua experiência pessoal com seus alunos, os ajudando a se expressar autenticamente e a regular o sistema nervoso. Sem mais delongas, com vocês, hoje, no Bom que te faz bem, Rogério Bettoni. Hoje eu estou aqui com o Rogério Bettoni, Sat Bhagat. Falei certo? Bem-vindo ao Bom que te faz bem. Estou tão feliz de ter você aqui. Obrigada por ter... Pelo convite, pela confiança, é um prazer estar aqui. Ótimo. Eu estou morrendo de curiosidade para saber mais sobre a Kundalini Yoga e da tua história com ela, de como que ela te faz bem e como que você chegou até ela. Conta aí para mim. Quanto tempo a gente tem mesmo? Porque eu sou capaz de ficar falando 3 horas, tá? Isso é bom. Eu falo demais. Então, Sat Bhagat é meu nome espiritual. E a minha história com o Kundalini Yoga começa ali há 11 anos, mais ou menos, 2013. Então, para dar o contexto, né, de como estava a minha vida naquela época, eu sou tradutor há muitos anos e vinha já passando por um processo assim de entendimento de quem eu era. Então, já tinha tido algumas crises, já tinha tido um momento de síndrome do pânico, depressão, e naquele momento eu estava passando ainda assim. Essas crises elas iam e vinham. Estava passando por um processo de crise, fazendo transição de medicamento e tal, e sempre quis fazer atividade física, mas nunca tinha. Eu não tinha paciência, eu não tinha disposição, sabe? O yoga sempre foi uma coisa, assim, por eu ser formado em filosofia e sempre ter um interesse muito grande, já de longa data, no pensamento mais voltado para o nosso interior. Eu não gosto de falar oriental porque a gente coloca numa caixa uma grande diversidade. Mas eu tinha ali um interesse pelo Tibete, pela Índia. Então o yoga sempre foi um interesse. Mas eu nunca tinha começado. E aí um dia eu comecei a conhecer pessoas que praticavam Kundalini Yoga, ou haviam começado a praticar Kundalini Yoga, e comecei a perceber que elas estavam mudando muito rapidamente. E era uma mudança assim, não era só uma mudança de comportamento ou de visão de mundo.
Sabe quando a gente começa a fazer análise, ou terapia, você começa a fazer análise, aí passa, assim, 2 meses do seu processo, as pessoas começam a dizer que você está diferente. Como você está estranho, você está agindo estranho, o que está acontecendo? Era uma mudança, sim, que eu estava percebendo, mas era uma mudança muito acentuada. Eu vi as pessoas mais de bem com a vida, mais bem dispostas, mais alegres, mais conectadas consigo. E aí eu falei, o que que é isso? Né? Deixa eu ver o que que é isso. E para mim, na minha visão, o yoga sempre, assim, eu tinha a ideia de que quando eu começasse a fazer yoga, eu teria duas dificuldades. Uma era a questão da meditação, porque hoje, né, hoje eu tenho um diagnóstico de TDAH, na época eu não tinha, mas eu sempre fui muito ansioso e, para mim, o pensamento acelerado nunca ia funcionar com meditação. Né? Isso não serve para mim porque eu não consigo acalmar minha mente ou não pensar em nada, né? Que é como a gente tem ideia que a meditação funciona. Então, não vou conseguir meditar. E eu achava que o yoga, em termos de postura, era aquela coisa que a gente vê hoje instagramável, que é a gente de ponta cabeça, né? Segurando a perna para trás. E eu nunca tive alongamento na época. Falei, também esse negócio não é para mim. Então, nunca me conectei. Só que eu comecei a ver as pessoas fazendo Kundalini Yoga, melhorando, e aí eu falei, deixa eu lá ver o que é isso. E uma aula de Kundalini Yoga, né, o Kundalini Yoga, ele não é nenhuma coisa nem outra. Então já me cortou aí. Na primeira aula já entendi que tudo que eu achava que era yoga, na verdade, não era. Né? Porque o Kundalini Yoga, especificamente, ele não tem essa preocupação criar corpo. Uhum. Né? Então, por exemplo, o Ashtanga, que é esse yoga, né, que a gente vira de ponta cabeça, yoga Madonna, né, que a gente chama, não tem nada a ver com o Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga, ele é uma prática mais voltada para trabalhar o nosso sistema nervoso, nosso sistema glandular, e fazer uma regulagem das duas coisas. Então, a gente pode falar, né, como é que funciona as aulas daqui a pouquinho, mas eu fiquei fascinado, assim. Na primeira aula, eu já saí da aula, assim, me sentindo diferente, Ah, sabe? e onde foi que você conseguiu essa aula? Foi fácil de achar? Tinha bastante? Então, em Belo Horizonte, tem bastante. Que bom. Belo Horizonte já foi considerada a capital do Kundalini Yoga nas Américas. Quer dizer, Olha, na América do Sul. Na que América do Sul, perdão. América do Sul. interessante. Porque aqui a gente tinha uma comunidade muito forte de pessoas que praticavam, ou praticam Uhum, ainda. A gente tem um curso de formação que é referência mundial. que bacana. E a gente, então assim, todo bairro de Belo Horizonte Tenho. tem Ok. uns dois centros de yoga, Ótimo, ótimo. que é Kundalini Yoga. Continua. Uhum. Então, sempre teve essa tradição aqui. Os eventos aconteciam tantras de 2 em 2 anos, e o curso de formação era uma referência. Que E aí, bacana. no início da pandemia, isso se rompeu. Vou chegar lá em algum momento, porque isso é super importante também falar sobre isso. Mas em Belo Horizonte é bem fácil. Assim. Hoje, no Brasil inteiro, você já encontra professores de Kundalini Yoga. E tenho visto que tem sido uma prática muito procurada, especialmente depois da pandemia, porque o Kundalini Yoga tem esse diferencial, digamos, em relação a outras práticas, que é o fato de você não precisar de alguém esticando sua perna, sabe, Corrigindo a ajustando, postura, corrigindo a postura, porque ele é uma prática mais de interna. você. É você que entende o seu limite, é você que entende até onde você vai com determinado movimento. Então, foi uma prática muito aderida durante a pandemia. Né? Uhum. Então, ela tem sido bastante procurada hoje em dia. Ai, legal. Desculpa que eu te interrompi. Volta lá. Então, quando você saiu Nada. da primeira aula, você já A da sentiu primeira aula, diferença. mudado. E assim, quando as pessoas, por exemplo, logo depois, né, que eu fiz essa aula, eu comecei a fazer aula toda semana. A aula de Kundalini Yoga, ela, de modo geral, na maioria das vezes, ela acontece uma vez por semana. Uhum. Mas você pode fazer todos os dias, né, quantos dias você quiser, mas é pelo menos uma vez por semana. Pelo modo como o efeito funciona, né, no nosso sistema.
Só que aí, assim, junto com o Kundalini Yoga, aqui em Belo Horizonte, né, pelo menos, que existia uma comunidade, o Kundalini Yoga, ele chegou no Ocidente ali no final da década de 60, Hum, na época do Woodstock, trazido por um professor chamado Yogi Bhajan, que chegou nos Estados Unidos com o intuito de espalhar o conhecimento, espalhar o Kundalini Yoga. Então, o Kundalini Yoga era um conjunto, né, de práticas e também de princípios que ficou ali escondido, passou muito tempo no Tibete e isso era passado de mestre para discípulo. E ele uhum. rompe com essa estrutura e vem para o Ocidente. Então ele foi um cara, inclusive, perseguido durante muito tempo por causa Ah, disso. interessante. E aí, quando ele chega ali na época do Woodstock, ele se depara com uma geração que estava, né, era uma geração revolucionária, que buscava uma grande transformação de si, mas usava muitos entorpecentes para poder, né, chegar a esses estados alterados de consciência. E aí ele fala, olha, eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa, mas com movimento do corpo e respiração. É Então, sensacional, né? tem um documentário, oficial, né, do Woodstock, produzido na época, tem uma cena em que um rapaz ele sobe no palco e vou ensinar para vocês um negócio que eu aprendi de Kundalini Yoga com o professor Yogi Bhajan, e ele põe os braços para cima, assim, numa postura que a gente chama erradicador do ego, e começa a fazer a Ah, respiração do fogo. E aí você vê aquela multidão de gente, todo mundo com os braços para cima. É lindo, legal demais. gente, que lindo! E aí o que acontece? Muitas pessoas, muitos músicos, artistas da época, hoje são professores de yoga, de Kundalini, Ah, que interessante. sabe? Muito legal. E, e aí o Kundalini Yoga vem junto com os princípios, o ensinamento do Sikh Dharma, do Sikhismo, que ele era um professor Sikh. Então ele vem, começa a formar professores, ele fala que ele não queria discípulos, ele queria formar professores de Kundalini Yoga, porque o Kundalini Yoga se espalhasse mesmo pelo mundo, porque, segundo ele, era a ferramenta que seria a mais importante para ajudar a gente a lidar com a passagem das eras. E Uhum. especialmente com esse momento que a gente vive hoje, que é a sociedade do cansaço, né? Ele falava isso lá na década de 60. Em determinado momento, a gente ia apertar um botão e o mundo inteiro ia estar aqui na sua mão, numa questão de segundos. E falava dos efeitos que isso teria, né, na nossa capacidade mesmo de processar as coisas, né, no nosso organismo, Uhum. nas nossas relações, etc. Então, segundo ele, o Kundalini Yoga seria uma ótima ferramenta para poder ajudar a gente a lidar com essas coisas. Então, muitos professores acabaram também se envolvendo com vou botar entre aspas, a religiosidade, né, o aspecto etéreo e digamos, da coisa. Uma Uhum. coisa não tem nada a ver com a outra. Mas como foi ele que trouxe, ele também fundou uma comunidade Sikh nos Estados Uhum. Unidos. Uhum. E aí, por proteção política, porque as pessoas usam turbante, né? O turbante ele faz parte da prática do Kundalini Yoga como um elemento tecnológico, mas também faz parte do povo Sikh, né? Como uma característica do povo Sikh. E aí, por uma proteção política, ideológica, ele teve que fundar uma ordem, que se chama Sikh Dharma International, que Uhum. foi fundada nos Estados Unidos como uma organização religiosa, para que as pessoas pudessem ter o direito de usar turbantes sem serem reprimidas, né, ou sofrer qualquer Perseguidas. tipo. Então, a Olha. comunidade aqui em Belo Horizonte, ela também funcionava muito fundamentada no Sikh Dharma. Uhum. E aí, o que acontece nessa história? Eu começo a fazer o Kundalini Yoga, começo a sentir já de imediato uma mudança no meu corpo. Especialmente na minha postura, eu era um sujeito que andava curvado, sabe? Então, Uhum. no momento em que eu começo a praticar as bands, né, as travas, meu corpo já ajusta de uma maneira muito impressionante e rapidamente. Eu começo a dormir melhor, a ter mais disposição, estar mais presente. Isso, sim, eu estou falando, é uma questão de um mês, tá? Com uma aula por semana. É incrível. E, ao mesmo tempo, eu me envolvi muito profundamente com os princípios do Sikh Dharma, porque o meu professor era Sikh.
Uhum. Que é Então o acaba aspecto que religioso, né? é um aspecto religioso. Isso. Então, quando eu começo a entender o que é o Sikh Dharma, eu descobri, na verdade, que eu já era Sikh antes de ser Sikh, entende? Porque os princípios que são ensinados pelo Sikh Dharma Aham, eram os princípios éticos que eu buscava conectar a minha vida e a minha relação no mundo e não aham, encontrava eco. E aí acaba que eu também me torno um Sikh. Eu passei pelo processo de batismo, fiquei durante 7 anos usando vestimentas Sikhs, eu tinha adotado os nomes Sattvagat como meu nome, ninguém me chamava mais Rogério. Então eu tive aí 7 anos de vivência como um Sikh clássico. uhum. E isso aconteceu tudo aí em Belo Horizonte. Você não teve que ir em lugar nenhum. Não, o meu batismo eu fiz nos Estados Unidos. Assim, é uma cerimônia muito específica, requer um lugar específico, com pessoas que já tenham passado pela cerimônia de batismo. E aqui a gente só tinha 2 pessoas que haviam passado pela cerimônia. E para você ser batizado, você precisa de 7 ou 8, se eu não me engano. Uhum, Mas a parte, né, dessa questão religiosa, digamos, a gente não costuma dizer religioso porque o Sikh Dharma, quando ele vem, né, quando o Yogi Bhajan traz ele para cá, ele ele vem desprendido de alguns aspectos culturais. Então não existe dogma no Sikh Dharma. uhum, A gente costuma dizer que o Sikh Dharma não é uma religião por causa disso, porque não tem dogma. uhum. Mas quais que são os princípios? Me conta. É uma luta para que todas as pessoas tenham não só o direito, mas a estrutura para poder ser quem elas são, Uhum. se manifestarem no mundo de acordo A com quem elas sua são, autenticidade. Aham. independentemente de cor, religião, credo, sexualidade, orientação, independente de absolutamente qualquer coisa. Uhum. Isso sempre foi uma luta Sikh. Então isso daí já encontra ressonância comigo, porque eu Exato. era um sujeito que, inclusive, me via nesse lugar de não conseguir me pertencer, sempre ter um entrave à expressão de quem eu era, né? Da minha identidade. Sempre os momentos em que eu mais era eu mesmo, eu tinha uma zona de confronto. E então isso de fato ressoou comigo. A ideia de que não existe um Deus, por exemplo, nesse princípio ocidental que a gente tem. Embora seja uma religião indiana, que a gente costuma relacionar a Índia ao hinduísmo, né? O sikhismo, né, surge como uma religião que é totalmente contra o sistema de castas. Então ele surge para trazer Precisava, autonomia né? para as pessoas e especialmente autonomia para as mulheres. Uhum. E ele é um dharma, né, um caminho que não fala na figura de Deus, fala na figura de força. A palavra Deus nem Hum. existe nos ensinamentos. O que a gente mais poderia dizer que se aproxima disso aí é a palavra força. Uma Uhum. força universal que perpassa Uhum. tudo, né? Uhum. É. São É, formas diferentes de definir a mesma coisa. exatamente. Mas também tinha uma questão que, assim, os Sikhs, a gente costuma dizer que os Sikhs, eles não sossegam enquanto não se fizer justiça para todas as pessoas no mundo. Uma outra coisa que me fisgou, assim, foi essa ideia de que a gente está aqui para poder servir. Uhum. Isso não quer dizer ser subserviente, né, das pessoas Exato, é. e se transformar numa pessoa santa no sentido, né, de, eu vou virar pobre e vou fazer tudo por todo mundo. Não é isso. Mas é no sentido de nos conectarmos com os outros de uma maneira que se distancia um pouco do princípio cristão do é dando que se recebe, né, que é uma das maiores falácias, a meu ver, do universo. Porque o é dando que se recebe dentro da estrutura cristã, ele traz uma ideia de que dando Você faz eu pela conquisto troca. isso, eu conquisto um terreninho no paraíso. E eu me eximo dos meus pecados. Eu posso fazer todas as bobagens, todas as atrocidades, mas eu dou. E a ideia do Sikh Dharma é outra. É você se conectar consigo primeiro e compreender que para você estar no mundo, exercendo a sua identidade, existe uma outra pessoa aqui que também está no mundo e ela precisa exercer a identidade dela. Então, se eu quero exercer a minha, não tem como eu
dizer como a outra vai viver a identidade dela. Quando isso se estabelece nas relações, você já está para o outro, sabe? E esse É é o uma grande coisa. serviço, na verdade. É É, você, na sua aceitação, na aceitação do outro, você proporcionar esse serviço, esse, o espaço seguro para cada um ser e viver na essência. É muito lindo. né? Aí você se encontrou. Aí encontrei. E o Kundalini Yoga, quando a gente fala em Kundalini, existe lá essa metáfora de que a Kundalini é uma energia que está depositada na base da coluna, e que quando a gente ativa essa região, ativa essa energia, ela vai subir pela coluna numa espiral, e aí por isso que se chama Kundalini, porque Kundalini é serpente, né? Então ela sobe em Hum, espiral, e que isso promoveria um despertar da consciência, ou hum, ganharíamos consciência. Tem gente que vai dizer certeiramente que essa energia está aí. A gente não tem como provar que essa energia está aí. Provar que eu digo cientificamente. Então, existe um outro grupo que vai falar em termos de Kundalini, que é também uma leitura possível, inclusive nos escritos, né? Com uma integração entre corpo, mente e espírito. Quando essa integração ela acontece, você ganha automaticamente consciência. Você tem um estado de maior presença, não se deixa levar tanto por estados ansiosos, no sentido de uma preocupação com o que vai vir, ou uma conexão simbólica ou sentimental com o que passou. Isso gera estados ansiosos. yeah. E se a gente faz isso, né, porque a gente aprende um pouco a entender o funcionamento da mente, né, e como que a gente faz para poder silenciar essa gritaria, a gente ganha decisões mais assertivas na vida, né? A gente tem uma conexão maior com quais são os meus valores, né? Uhum. E aprende a viver o presente. Porque, de fato, o presente é só o que existe. E esse eu acho que é a grande chave para acalmar a ansiedade do mundo. O presente é só o que existe. O Uhum, futuro só existe na nossa cabeça. O uhum. passado só existe na nossa cabeça. O presente é só o que há, aqui e agora. Eu entendo a dificuldade das pessoas compreenderem isso, porque Ah, essa foi uma claro, não dificuldade. é fácil, não. Eu sou filósofo, então, imagina, na minha faculdade de filosofia eu estava conectado, era com filósofos gregos antigos e os contemporâneos, ali da modernidade contemporâneos. Então, eu estudava Heidegger, eu estudava Sartre, os existencialistas, era essa a galera que conversava comigo, Schopenhauer, Kierkegaard, etc. Então, eu compreendi, eu já até peguei um livro da Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu gosto muito, que ela está falando sobre essa questão do agora, do tempo. E foi a primeira vez que eu tive um vislumbre de compreender isso. Ela faz um gráfico simples, assim, uma linha reta, uma linha em pé e uma linha projetada em diagonal. E ela fala: isso é o passado, isso é o futuro e isso aqui é o agora, que é uma constante força, né, do futuro e do passado. Essas forças se unem e fazem o agora. Mas racionalmente, assim, faz sentido, mas é difícil de compreender, de trazer isso para o nosso entendimento de modo que a gente se conecte mais com o presente. Porque não tem como a gente ficar o tempo inteiro no presente, né? No momento presente. A mente, ela vai jogar a gente para frente, ela vai jogar a gente para trás, faz parte, nosso ego está aí para isso, né? A gente precisa disso, né? Da projeção e da referência. Mas esse entendimento do que é o momento agora, ele vem com a prática do yoga, para mim. Foi porque Uhum. é quando eu consigo silenciar mais a mente e compreender que o agora é isso, assim. Ele é uma quietude do nosso momento no mundo. Quando a gente ganha isso, e a gente ganha isso mesmo com meditação. Isso que é o que os yogis chamavam de siddh, né, de os poderes yógicos. É isso, assim. Quando a gente começa a meditar e praticar, você começa a ouvir melhor, você começa a sentir melhor, a sua pele, sabe? Você muda a sua estrutura física, porque muda a relação sua da matéria com o universo mesmo.
Então você está Porque, mais integrado ao som, você escuta melhor, sabe? Você entende melhor, você vê melhor. porque a gente, né, assim, se a gente for usar a física quântica, nós somos energia. Se Uhum. a energia está estagnada, você não consegue perceber da mesma forma. Então, quando você pega essa energia e faz ela fluir no teu corpo, ela transcende. E a energia em movimento é que vai gerar essa luz. Na questão metafísica do corpo, é isso que a gente é, né? A gente é um bando de energia segurando átomos e É. moléculas juntas. E Então, isso que você está dizendo é que hoje a gente é quase palpável, né? A gente definir o universo dessa forma, porque a gente tem recurso para isso, né? Isso já está lá nos ensinamentos Sikhs. Tem muitas pesquisas que pegam o livro dos ensinamentos Sikhs para poder olha para ele e fala, gente, isso aqui é ciência. É o que a gente compreende hoje como sendo a nossa configuração. E o Kundalini Yoga especificamente, assim, como é que eu fui descobrindo que ele estava me transformando? Em aspectos físicos mesmo. Então, por exemplo, hoje o Kundalini Yoga é a modalidade de yoga mais pesquisada nas universidades, em todas as áreas. olha, não É, sabia. tem um site que é o Kundalini Research Institute, que é onde eu Hum. trabalhei durante um tempo como coordenador editorial. Você entra lá e aí tem uma parte de pesquisa que tem uma lista com todos os artigos científicos feitos em base do Kundalini Yoga. Então, você tem pesquisa para glaucoma, para pressão alta, para Alzheimer, para males psíquicos, TDAH, toque, borderline, burnout, tudo. Você tem para rim, circulação, você tem para tudo, tudo mesmo. Aham. Então, por exemplo, no meu caso, na época, eu estava começando um tratamento de hipotireoidismo, Uhum. que me foi provocado por medicação. O medicamento que eu tomava provocou meu hipotireoidismo. E ele era todo desregulado. Então, eu subi o remédio, eu tinha que tomar 200, 250. Aí caía para. Eu tinha que voltar e tomar, tipo, 10. Aí eu subia e tomava 150. Era assim. Ah, uhum. Então, a gente já sabe disso. O Kundalini Yoga vai funcionar especialmente no sistema glandular, porque ele faz as glândulas secretarem harmonicamente. Então, é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa começa a fazer Kundalini Yoga e ela tem algum problema glandular, nosso conselho é faz um exame agora. Para Guarda o fazer o resultado. baseline. Você tem o baseline. Daqui a 2, 3 meses você repete seu exame, porque a gente sabe que vai nivelar. E aí, quando nivela, não é que você vai parar de tomar a medicação, mas você vai tomar menos que o necessário. A Uhum. medicação é importante, sempre. Então, a medicação minha que era lá em cima, ela estabilizou. Então, tem 10 anos que eu tomo 75 miligramas. Você sabe que você consegue remissão, né? Sim. Primeiro sinal, por exemplo, né, no caso de hipotireoidismo, taquicardia. Então, a minha professora me alertou. Ela falou, olha, sua prática está regular, você está tomando remédio, se você começar a sentir taquicardia, você tem que fazer exame, porque você vai ter que baixar o remédio. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu fiz exame e baixei o remédio e estabilizou. Essa coisa física, né, corpórea, Uhum. foram os primeiros sinais de que alguma coisa estava acontecendo. Falando em resultados práticos. Eu tenho uma aluna que, por exemplo, tem glaucoma. A vida inteira ela fazia exame, media pressão, o tempo inteiro tinha que usar um colírio diariamente, né, por conta da pressão. E eu não sei exatamente os níveis. Então não vou nem falar porque eu vou Uhum. falar bobagem. Mas vamos supor assim que o nível ideal seja 10. E o dela era sempre em 30. E ela sempre precisava usar o colírio, não sei o quê. Ela faz aula comigo desde que eu comecei a dar aula. Porque eu começo a fazer yoga ali em 2013, 2014 eu já me tornei professor. Em 2014 eu já estava dando aula. Mergulhou de cabeça. É. E ela faz aula comigo desde 2014. Ah, Tem mais ou olha. menos uns 4, 5 anos, que ela vem me contar, assim, que ela, ela naturalmente, ela foi sentindo que ela não precisava mais do colírio. Então ela esquecia de usar o colírio. E aí quando ela se deu conta, ela estava semanas sem usar o colírio. E aí ela foi no médico, e o olho dela estava normal. É incrível. E aí o próprio médico falou
de umas pesquisas que estavam sendo feitas, porque o yoga era muito mal visto para as pessoas com glaucoma por conta das poses invertidas. Aham. E o Kundalini Yoga tem uma pose invertida, mas que tinham algumas pesquisas acontecendo falando sobre glaucoma. Nas minhas aulas, eu já tive caso de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, em momentos diferentes. A gente tem uma prática específica que é para limpeza de sistema urinário e digestivo. Uhum. Aconteceu 3 vezes a gente toma muita água antes da prática, tem um protocolo, né? E vai para a prática. Aconteceu de naquela noite, eu sempre dei aula à noite, naquela noite as pessoas acordarem de madrugada e expelirem suas pedras nos rins sem nenhuma dor. E pessoas que já tinham um histórico de pedra e de ir parar em hospital. Uhum. No dia seguinte, às vezes de madrugada, receber mensagem: você não vai acreditar, expeli minhas pedras, não senti dor nenhuma. Sabe? É incrível, Acontece, né? ele tem de É fato incrível. um efeito no nosso corpo muito rápido, né? É incrível. E assim, quando eu tô falando isso, parece às vezes que é uma prática milagrosa, vai resolver a sua vida, né? Eu já procuro desfazer essa história, porque não é porque eu pratico yoga que eu sou mais ou melhor do que outro, ou que eu tenha uma fórmula mágica que vai me diferenciar das outras pessoas, ou fazer com que eu não adoeça, ou com que eu não entre em depressão, não sinto ansiedade. Eu estou aqui sentindo tudo, é a mesma coisa, entende? O É. que o Kundalini Yoga faz, ele é um conjunto, por isso que a gente fala às vezes que é uma tecnologia, ele é um conjunto de ferramentas que a gente pode utilizar para diferentes fins. Uhum. E essa é a magia do Kundalini Yoga. Se você vai ter uma reunião com o seu chefe, por exemplo, ou você vai entrar na gravação de um podcast, e aí você precisa ativar o seu lobo frontal, porque você não quer falar bobagem, você não quer, né, falar aquelas coisas com o seu chefe que você vai se arrepender depois, né? Você não quer ter aquela DR e falar coisas para a Que não pessoa. deveria. Coloca as mãos aqui. Essa você pode estar fazendo embaixo da mesa, se você quiser, dentro do Uber, qualquer lugar. E a gente faz isso aqui, ó. Você fica tocando a ponta do polegar com o mindinho, os outros 3 dedos esticados, o mais rápido possível. Passa 25 segundos, você já tem a sensação de que você vai morrer. Porque começa, né, isso gera um impulso elétrico, e isso começa a dar um desconforto nos nervos. E isso está ativando exatamente essa. Então, se você faz isso aqui, você não pode fazer mais que 3 minutos. A gente costuma dizer que você faz mais de 3 minutos, você vai fritar seu sistema nervoso, vai dar curto. É uma ferramenta incisiva. Uhum. Então, me veio uma outra aqui na cabeça, que é para foco. Por exemplo, você vai se sentar para trabalhar, né? E você começa a sentir que você está com muita dispersão e precisa focar mais. Tem uma prática que você faz isso, uma respiração, e você ativa determinados pontos de pressão que vai te ajudar nisso. Uhum. Você tá tentando se livrar de um vício, qualquer, seja um vício em cigarro, em bebida, em medicamento, ou seja um vício num comportamento, Uhum. né? Aham. Existe uma outra prática que a gente ativa esse ponto aqui, faz esse movimento da mandíbula, ajuda a gente a se desconectar. Muito Então, interessante. são essas ferramentas, assim, É. que a gente vai usando aí no dia a dia. Sim, a minha percepção, porque é a primeira vez que eu escuto sobre os detalhes de como é o funcionamento da Kundalini Yoga. Então, a minha percepção é que ela é uma conjunção de várias técnicas, compõe uma outra técnica. Então, ela Uhum. usa a respiração, que é uma técnica poderosíssima, o tapping, né, que é o que você está comentando, que também já é cientificamente comprovado que é super eficiente, principalmente no controle de ansiedade, né, e depressão. A questão da energia, que me lembra muito dos chakras, de como Uhum. movimentar a energia dos chakras e os pontos, Uhum. né? Exatamente. Então, assim, é uma conjunção de coisas que a gente já sabe hoje que realmente trazem resultado de uma forma específica. E mantras, né, que também conhecidíssimos como ferramenta Todos os poderosa. mantras. E é importante entoar, porque o som, a frequência sonora, ela também tem uma função muito importante.
né, na estrutura. Importantíssima na ativação do nervo E a vago. gente tem neuroplasticidade, por exemplo, e o que o Kundalini Yoga faz um pouco é isso. Então, eu adoro dizer, por exemplo, quando a gente começa a fazer Kundalini Yoga, a gente começa a mudar comportamento. Você tem lá uma tendência a se entregar a relacionamentos abusivos. Você tem uma tendência a reagir de forma muito raivosa diante de um confronto. O que o Kundalini Yoga faz é, ele vai trabalhar no nosso sistema glandular, como eu falei primeiro, né? Sistema límbico, sistema nervoso. Porque a minha aula não é só da prática, né? Eu fico aí falando 15, 20 minutos sobre aquilo e aí a gente vai para a prática. É como se ele ensinasse o corpo, os neurônios, a percorrer novas rotas. Então, por exemplo, você se vê diante de um confronto. Aí o seu sistema nervoso ele está acostumado a agir de determinado modo e os elétrons passam, percorrem ali aquele mesmo caminho o tempo inteiro e você tem exatamente aquela reação. Uhum. O Kundalini Yoga desfaz esse caminho e constrói uma outra rota. Então você começa a o quê? Se ver diante do confronto e percorrendo outras rotas. E aí, quando você se dá conta, você já está agindo um pouco diferente sem saber, sem perceber, sem notar que você passou por aquele percurso. É o É o caso clássico, desbravamento, né? é o desbravamento. É o caso clássico, você vai saber dizer melhor do que eu, porque eu sou ruim para nome e esse tipo de coisa. Mas quando a gente, por exemplo, sente medo, ativa o rim, que aí puxa adrenalina, né? A gente sente raiva. E aí a adrenalina vai para o cérebro, gera insulina, tem uma conjunção assim. Basta 10 segundos para interromper esse ciclo. Então, no Kundalini Yoga, a gente fala 10 segundos de respiração é o suficiente para cortar o ciclo e você não reagir dessa maneira. É o controle do estresse. O estresse, assim, a gente costuma dizer também que o estresse ele é necessário. Ele só Ah, não sim, pode se exacerbar. é. Ele só não E, pode ser crônico. O estresse é um mecanismo natural de sobrevivência, né? Ele é um sistema de proteção e ele, mesmo a ansiedade, né? Se a gente falar uma vida totalmente sem ansiedade, não, porque tem a ansiedade positiva. Tem a ansiedade que é aquela que te dá aquela energia para você tomar aquela decisão ou aquela ansiedade boa é o que a gente quer manter. A gente só não pode manter ela cronicamente, nem o é, estresse cronicamente. Sim, ele tem que ter o pico e tem que voltar para o modo de relaxamento. Quando a gente consegue gerenciar, aí esse que é a chave, que a gente controla a ansiedade, controla o estresse e aí fica tudo bem. você sabe uma coisa que o Kundalini Yoga também me ajudou muito em entender que a ansiedade ela não vai deixar de existir, mas entender também que a dor às vezes é necessária. A dor é necessária, E a gente absolutamente. vive hoje esse mundo em que, aos primeiros sinais de dor, a gente busca um anestésico, uma forma de apaziguar a dor em prazeres instantâneos, de qualquer tipo. Processar isso, assim, compreender que é quase como se a gente se tornasse mais resistente à dor nesse sentido, Uhum, porque ela deixa de incomodar tanto e a gente começa a perceber o quanto ela é necessária para a gente compreender os nossos processos. Você sente uma dor exatamente. física, por exemplo. Eu estou falando em termos emocionais, mas também em termos físicos. Você sente uma dor no estômago e você corre para tomar um remédio para sanar a dor no estômago, mas nem deu tempo de você compreender de onde aquilo está vindo, com o que aquilo tem conexão, sabe? Porque a dor no estômago ela é um reflexo de uma outra coisa completamente diferente, Ela é um né? efeito, é. Eu passei anos tentando tratar duas coisas. Uma era a gente chama de síndrome de tenista, Hum, tem a do tenista e a do jogador de golfe, hum, por causa dos músculos. Então, em quem sei. joga tênis dá de um lado e em quem joga golfe dá do outro. Eu tinha dos Hum, dois lados, hum. que era uma coisa insuportável. Então, eu fazia exame, fiz ressonância, eu fiz. A única coisa que eu recusei foi injeção de corticoide. Hum, que bom. Então eu fui tentando, assim, uns 4 anos, até eu encontrar uma médica integralista que me fez uma pergunta, Ana, que foi assim: qual mouse que você usa?
Aí eu falei assim, o mouse que eu uso é um mouse. Eu usava um mouse pequenininho, assim. Minha mão é Bem pequena, então eu usava um pequenininho. mouse Ah, pequenininho. Aí ela pegou minha mão e começou a tocar nos pontos. Então, olha aqui onde você trabalha quando você está com esse mouse. E olha aqui onde você está trabalhando. E aí começou a refletir nos pontos em que eu sentia dor. Ela falou, então tá, então você vai comprar um mouse grande. Aí eu comprei um mouse grande do tamanho de um telefone. E minha mão ficava aberta. Nunca mais eu tive nada. E eu fiquei 4 anos em médico. é o grande problema que eu vejo hoje na medicina nossa, ocidental, tradicional, e por isso que essas técnicas orientais estão vindo com essa força agora, porque o entendimento de onde esse tipo de medicina levou a sociedade até o ponto que a gente está hoje é exatamente esse, é tratando os efeitos. Não é tratando, é suprimindo os efeitos, sem entender as causas. E esse é o grande erro. Então, por exemplo, a dor de cabeça. Todo mundo faz isso? Primeiro sinal de dor de cabeça, ai, preciso de um remédio. O que está causando essa dor de cabeça? Só um minuto pensar. O que está causando essa dor de cabeça? E aí sim, nessa causa, será que eu estou tensa, estressada, preocupada? Será que eu não dormi bem? E ter as ferramentas, o Kundalini é um exemplo excelente, né? A respiração é outro exemplo. Tem vários. Isso que é importante a gente dar para as pessoas as ferramentas, que a gente pode ter inúmeras ferramentas e cada um vai encontrar a ferramenta que adapta melhor para. Porque o bem que a Kundalini Yoga fez para você, eu acho que isso que é fantástico, que você divide, compartilha com as pessoas, porque você sabe o bem que te fez, o bem que te faz, e você compartilha isso com o mundo. Cada um vai ter a experiência própria de, vou experimentar com Kundalini, vou ver se funciona para mim. Mas se não funcionar para mim, claro, funciona para o Rogério, mas não funciona para mim. Mas tem várias outras possibilidades. A mágica da gente tratar integralmente o ser com as práticas holísticas é isso. É cada um encontrar, primeiro se autoconhecer, né? Deixar essa dor vir, entender essa dor e saber quais as ferramentas que eu tenho que eu posso usar para gerenciar essa dor. E isso serve para tudo, né? As dores físicas e todas as emoções, que as emoções são necessárias. A gente tem que sentir a tristeza. Se a gente não sentir a tristeza, a gente nunca vai entender o que é sentir É. alegria. Então, esses opostos, né? A dor, a ausência da dor, a calma, a agitação. Então, por isso que é importante, a ansiedade ela é importante porque a gente tem que sentir aquela ansiedade, aquela energia para entender o oposto dela e Uhum. saber como que a gente vai Então, buscar e chegar nesse oposto, de modo né? geral, na minha estrutura, né, psíquica e emocional, de modo geral, é a ansiedade que me joga para frente. Mas antigamente, a ansiedade me paralisava. Sou essa pessoa, eu tive síndrome do pânico, a minha ansiedade era tamanha que eu tinha crises em momentos nos mais inesperados. Então, por exemplo, tem um shopping aqui em Belo Horizonte, shopping cidade, e ele tem os corredores apertados e o teto baixo. Em uma época, eu morava mais para o centro e o meu sogro morava do lado do BH Shopping Cidade. Então eu Hum. ia sempre almoçar com ele no shopping. Eu entrava no shopping, sentava, passava 5 minutos, eu tinha que sair correndo lá de dentro, porque eu tinha certeza absoluta que aquele lugar ia desabar em cima de mim. E eu parava de respirar. Você sabe que ele não vai cair, mas a sensação é essa: é de um aperto, um aperto, um aperto. Eu tinha que sair correndo e ir para o asfalto. Então, assim, a ansiedade, ela depois que ela, né, se tornou isso físico, ela ainda continuou me paralisando durante muito tempo. Então, o que o yoga fez? Fez a ansiedade sumir? Não, mas porque eu sou um sujeito propenso à ansiedade. Mas fez com que eu compreendesse o funcionamento dela. Então, ela vem, às vezes ela assume uma forma física, o coração acelera, é um entendimento. Eu sei que ela está ali, respiro, olho ao redor, me conecto de novo com onde que eu estou, o que eu estou fazendo. Tem muita coisa? Tem. Então, deixa eu organizar isso aqui um minutinho e pronto. Ela vai embora, sabe? É. Ou ela se apazigua.
E aí eu consigo ter uma visão mais clara das coisas. Uhum. É Mas esse talvez, autoconhecimento que ela te traz. é, Essa conexão que a gente fala da conexão mente, corpo e espírito, é isso. É a gente uhum, estar centrado. Não é que ninguém vai ser perfeito, isso não vai existir nunca. É eu uhum. me conheço e eu volto para dentro para entender qual que é a expressão que está saindo no corpo físico e no meu corpo energético. É estar centrado mesmo. É ter as ferramentas, como você disse, e esse que é o mais importante de tudo. E a gente consegue isso, não tem como a gente conseguir isso, na minha percepção, sem conhecer a nossa estrutura, sem conhecer quem que a gente é, né? Exato. Entender o que nos limita, sem entender os nossos traumas, sem entender os nossos processos, né? Cada pessoa vai ter um processo. O autoconhecimento é fundamental. E Às toda vezes a a gente consegue mudança e entender. toda. Não basta sem compreender, eu entendo que eu tenho uma tendência à raiva e ataques raivosos por causa disso aqui. Isso não muda, É, mas uma compreensão de que aquilo está ali, faz parte de mim. Eu tenho que parar de negar aquilo para eu me integrar aquilo. Parar de jogar para debaixo do tapete e saber que aquilo é meu. Ah, é meu. Então, o que eu vou fazer com isso a partir de agora, quando essa coisa aparecer? Aí a gente muda exatamente. o que a gente quer fazer com aquilo, né? Para onde a gente Uhum. quer direcionar aquilo. E o Kundalini Yoga traz essas coisas, tá? É muito interessante. Mas a aceitação é tudo. Primeiro é reconhecer, depois é aceitar e depois é amar. Passado, trauma, dificuldade, todo mundo tem. Uhum. Mas o que que eu vou fazer com isso é o que é importante. O que eu tenho visto que é maravilhoso, que esse movimento está crescendo, das pessoas trazerem a contribuição para o mundo, que é a questão do serviço que você falou, né? O que que eu posso usar meu a serviço do outro? Então, isso que você faz é lindo, né? Que você está trazendo. Essa é a minha experiência, isso me ajudou e eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Então, eu estou compartilhando esse meu conhecimento e essa vai ser a minha contribuição. E cada um tem uma contribuição. Uhum. Cada um tem uma história e tem uma contribuição. E é esse que é o serviço. E é isso que eu acredito profundamente, com todo o meu ser, que esse é o jeito que a gente vai mudar o mundo. É de dentro para fora, cada um se conhecendo, se aceitando e se amando, porque quando a gente faz isso, a gente muda a nossa relação com o outro totalmente. E aí gera esse mundo de contribuição, e aí a gente junto cresce. Autor que eu publiquei, né? Ele é considerado aí um pensador dentro do que a gente chama de ocultismo. Ele chama isso de amor de si. Uhum, Então, o amor de si seria descobrir não a si mesmo, mas o si mesmo. uhum. Tem uma diferença, entende? Tem. Ela é Descobrir a si mesmo é muito bem fácil, sutil. É. sutil, mas descobrir, encontrar o meu si mesmo, né, a minha estrutura interna, o que me conecta com o divino, o que me lança no universo, qual que Uhum. é a minha vontade, né? O que eu vim fazer aqui, meu Qual que é o meu propósito. papel? Qual que é o meu propósito? É, E a questão do auto-amor, que eu ia até comentar, aquela hora que você falou do auto-amor, se eu não consigo me aceitar e me amar, como eu vou conseguir amar o outro? esse é clássico. Né? Esse que é o ponto do self-love. Exatamente. Esse é o trabalho principal, é cada um consigo mesmo, conhece a ti mesmo, não tem outro caminho, esse é o caminho. É, Conhece assim para se, se tornar quem você é. se torne quem você, aceite, ame e seja a expressão da tua verdade, do teu ser. Esse que é a tua contribuição para o mundo, está Uhum. dentro de você, né? Tudo que a gente precisa está aqui dentro. E como que a gente vai trazer isso para o mundo? É o nosso propósito. Que eu acho que é a coisa mais linda que eu já descobri recentemente, que é o seu propósito, é aquilo único que você tem para compartilhar com o mundo. Você só tem que descobrir o que que é essa coisa. Mas quando você descobrir, esse é o seu propósito. Muito lindo, adorei saber sobre a Kundalini Yoga. Agora eu tenho que ir fazer Isso. uma aula sua. Tem que Conta fazer. para mim
Conta aí para mim e para os nossos ouvintes, se eles quiserem fazer uma aula com você, como que faz? Eu dou aula online hoje em dia, toda quarta às 19h45. É 1h30 de aula. E eu não gosto de ter turmas grandes. Isso é uma Uhum. coisa desde que eu comecei a dar aula, sabe? Eu tinha muitas turmas, mas turmas pequenas. Porque eu gosto de conversar, acompanhar, saber como é que a pessoa tá. Então a gente fala por mensagem. Todo dia, assim, eu recebo 1 ou 2 mensagens de aluno falando: ferramenta para isso, eu estou me sentindo assim, preciso daquilo, sabe? Então vai acontecendo essa orientação também ao longo do tempo. E com turmas grandes eu não consigo fazer isso, né? Uhum. Então, justamente por ter turmas pequenas, minha turma hoje eu acho que ela está com talvez 12 pessoas. Às vezes tem 3 pessoas na aula. Hum. Porque, eu tive não sei o quê, eu fui não sei o quê, fui não sei o quê. É difícil estar todo mundo junto. Então, as minhas turmas são pequenas, assim, de modo geral. E eu acabei concentrando tudo numa turma só. Porque, assim, eu não ganho a vida com o Kundalini Yoga. O Uhum. Kundalini Yoga não é minha profissão. Mas eu nunca quis transformar o Kundalini Yoga numa profissão, porque eu sabia que se eu transformasse em profissão, eu não ia, eu acho que ia me perder desse meu propósito em compartilhar isso com as pessoas, sabe? Uhum. Então eu preferi ir uma vez por semana, eu dou uma aula de yoga, E mantém troco. essa chama acesa, né? É, é. Lindo. E como que as pessoas te acham, se quiserem fazer a tua aula às quartas-feiras? Forma mais fácil de falar comigo é pelo Instagram, Uhum. né, que é Rogério Betoni com 2 T's. Tá. Nós vamos E colocar nos mensagem, notes. Uhum. Então, o Instagram e as aulas às quartas-feiras. quartas-feiras. E além disso, quer falar um pouquinho do teu trabalho como editor também? Acho que é importante, né? Eu acredito muito nisso. Tudo que a gente projeta, a gente se conecta com uma certa frequência que tem a ver com aquilo. Longe de detesto aquele discurso de você é pobre porque vibra na energia errada, tá? Não, nada Não, disso, é. é porque assim a gente fala isso, algumas pessoas levam para esse lado. Eu sei que você não vai levar, mas algumas pessoas levam. Mas no seguinte sentido, as pessoas que me procuram para fazer aula comigo são pessoas que têm uma afinidade comigo. A gente chama isso lá nos Claro. canais de transferência. Então são pessoas que estão com uma experiência parecida com a que eu tive no passado. Então, são pessoas que eu consigo compartilhar muito o que aconteceu comigo e elas, de modo que elas se identifiquem. Então, tem muitas pessoas que vêm fazer aula comigo que são neurodivergentes. E eu sou essa pessoa que passou por isso e que me encontrei profundamente, tive a sorte de me encontrar na profissão que me ajuda a ser. Muita gente vem fazer Kundalini Yoga comigo, porque está nesse momento de querer se encontrar, querer descobrir quem é. São pessoas que ele fizeram a faculdade, de modo geral, levada pelo impulso ou da família, ou do curso que conseguia passar, né? A pressão da sociedade, você fazer 17, 18 anos já está na faculdade. Aí se forma ali com 21, 22, entra no mercado de trabalho, de repente está lá com 30, casou, tem filho, e aí fala, opa, geralmente é um momento do retorno de Saturno, né, que a gente chama, a crise dos É. 30. E aí? Quem que eu sou no meio disso tudo? Eu não estou satisfeito com a profissão, eu não estou. Procuro Kundalini Yoga e aí começa uma série de processos. Então, eu acho que eu costumo dizer que a minha função como professor de yoga é ajudar as pessoas a serem quem elas são. Que eu acho que é meu papel, assim, como professor, Uhum. sabe? Não é. Tá, e é absolutamente certo que a gente atrai as pessoas que a gente pode servir. Uhum. Mas fala aí Então, do seu trabalho de editor. Fala da editora. como tradutor, né, que é pegar uma cultura e transportar para uma outra, né? Então, eu sempre Uhum. entendi que todas as coisas que eu fazia na vida, elas tinham a ver com isso, com ser uma Trazer coisa. esse conhecimento É, não tão difundido para um público que vai se beneficiar daquele conhecimento de alguma forma. exatamente. Então, Maravilhoso. ali, É. né, eu formei em filosofia e entrei já no mercado editorial como tradutor,
por conta da minha relação com línguas e com filosofia da linguagem ali na faculdade, fiz uma especialização em tradução e já trabalhei para quase todas as editoras de médio e grande porte no Brasil. E aí chegou um momento em que eu estava muito satisfeito, resolvi montar uma editora, ali em 2019, 2020, e uma editora na qual eu pudesse servir e publicar coisas que eu achava que fariam sentido, né, com os meus princípios, meus ideais, e que também se conectasse de alguma maneira com os princípios e ideais de outras pessoas. Então, a minha editora ela funciona por financiamento coletivo, pega um projeto, jogo no ar, as pessoas vão lá, contribuem ali com um valor, e dependendo do valor, ela vai receber tal coisa ou tal coisa no final da campanha. É assim que eu venho construindo e publicando esse material todo que eu tenho feito desde 2020. Então, agora estou fechando o terceiro projeto, busco publicar coisas que as pessoas esperam ter em português e outras editoras não olham, né, para aquele material, por um motivo ou por outro. E, de modo geral, são escritos revolucionários em certos aspectos. Que estão trabalhando em questões de humanidade, que estão dialogando com minorias, né, com povos oprimidos, e de uma forma ou de outra toca nesse ponto em algum momento. Né? Maravilhoso. Então, fazendo esse trabalho como editor. E continua verdadeiro a sua essência. Maravilhoso. Fala o nome da tua editora e como que as pessoas entram em contato com você se quiserem os seus serviços de editor, tradutor, enfim. A minha editora chama Palimpsestus, com T-U-S no final. Palimpsestus. Oficina Palimpsestus. E aí o Instagram, que é o seu canal principal A para gente tem um contato. site, que é oficinapalimpsestus.com.br, que a gente publica assim, muita coisa, tem uns ensaios, muita poesia traduzida, porque a minha área de atuação ela é poesia, literatura, de certo modo, ensaios críticos, muitos ensaios críticos, né, na área de humanas, de filosofia, até de psicanálise um pouco, e o que eu gosto de chamar de estudos ocultistas, ou filosofia do ocultismo, que são escritos não necessariamente religiosos, mas que trazem um questionamento sobre esse universo místico, né, e mágico. Que eu defino, por exemplo, o Kundalini Yoga como uma magia. É a arte de você pegar uma técnica e aplicar e ter um efeito, né? É quase uma poção mágica que você faz assim. O conhecimento energético, ele ainda é muito dúvida em torno dele. Então, assim, a magia é só a manipulação da energia. Ai, que lindo! Adorei nossa conversa. Eu também, muito obrigado. Que Obrigado a você que está que você continue deixando a sua contribuição no mundo e ajudando o maior número de pessoas possíveis, aquelas que a sua energia vai atrair, e continue vivendo a sua verdade dentro do seu propósito, que isso é maravilhoso. Obrigado. É assim que a gente vai mudar esse mundo. É mesmo. Junto. Muito obrigado. Né? Obrigado. Linda, adorei. Continue também com esse trabalho lindo que você está fazendo, tá? Muito sucesso. E eu sei que tem muita coisa bacana vindo por aí, então é uma honra para mim estar participando disso. Obrigado. Obrigada. Uma honra para mim falar contigo. Obrigada mesmo. Beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga.